Wade Wilson tirou a vida de 2 mulheres de forma brutal. E mesmo assim, arrebata corações femininos apaixonados por ele. Meus fichados e fichadas, é bizarro, mas é real. Você que me segue se apaixonaria por alguém que tirou a vida de outro de forma tão brutal e intencional? Mas não se engane, isso acontece com uma certa frequência. Tem até nome científico: hibristofilia, que é uma parafilia que envolve interesse sexual e atração por aqueles que cometem crimes. Nesse vídeo de hoje, eu vou explicar o que está acontecendo em relação a Wade Wilson. Claro que eu vou explicar um pouquinho dos crimes que ele cometeu. Vou trazer também o que é parafilia e os motivos disso acontecer, dessas mulheres se apaixonarem por criminosos. E claro que eu vou fundamentar a maior parte disso em um artigo que foi escrito para uma revista científica inglesa. Mas para você aprender tudo isso, terá que assistir até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esteja à vontade, se quiser, claro, de seguir o canal e ativar o sininho. Vamos ao vídeo. Wade Wilson, de 30 anos, ficou conhecido como assassino de Deadpool. Isso porque ele tem o mesmo nome do personagem da Marvel. Mas o Wade não é o personagem da Marvel, ele é muito real. Ele foi julgado dia 27 de agosto de 2024 e recebeu pena de morte. Mas a opinião pública estava bastante dividida, principalmente entre as mulheres. O juiz, acredite, recebeu inúmeras cartas de mulheres que se diziam apaixonadas por ele e que ele merecia clemência. Elas afirmavam que ele fez o que fez por causa da infância dele, das drogas. Elas queriam justificar o fato dele tirar a vida de 2 mulheres de forma brutal e covarde. No dia 6 de outubro de 2019, Wade tirou a vida de Christine Melton, de 35 anos, e Diane Ruiz, de 43 anos, na cidade de Cape Coral, na Flórida. Wilson conheceu Katrine num bar e de lá foram para a casa dela em Cape Coral. Olhem só, eles se conheceram num bar e ela levou Wade para a casa dele. Por que ainda tem pessoas em pleno 2025 que insistem em levar desconhecidos para sua casa ou ir para a casa de desconhecidos? Ainda mais o seguinte, gente, aquele rosto dele com aquela tatuagem na boca, eu acho macabro. Eu jamais levaria. Só uma explicação. A tatuagem de nazismo que ele tem nas fotos no tribunal, ele fez dentro do presídio, tá? Antes do julgamento. Mas vamos voltar ao dia do bar. Os 2 foram para a casa da Christine. Quando chegou lá, Wade espancou e estrangulou Christine. Ela sofreu hematomas no rosto e no corpo, hemorragias no pescoço e contusões nos pulmões, fígado, bexiga e colo. Daí você tira o grau de violência que ele usou, a força que ele usou contra ela. Depois que ele fez tudo isso com ela, ele roubou o carro dela e usou o telefone dela ainda para ligar para a namorada dele, Melissa Montanes, de 41 anos. Ele foi ao encontro de Melissa, agrediu ela, mas ela se recusou a entrar no veículo. O Wade viu que ela não ia entrar, pegou o carro e foi embora. No caminho, o Wade viu Diane. O Wade pediu a ela informações sobre como chegar em Cape Coral e a convidou para entrar no carro. E ela entrou. Como que tem gente que ainda faz isso? Novamente, né? Ela entrou e teve um momento que ela precisou sair, que ela quis sair. Mas quando ela tentou sair, o Wilson estrangulou também. Depois de estrangulá-la, com o carro ainda em movimento, ele jogou o corpo de Diane. Mas ele fez isso já com uma intenção, a intenção de dar ré e passar por cima dela. E ele fez isso. Entre os ferimentos, Diane sofreu uma fratura no osso nasal, uma laceração no seio esquerdo, hematomas em ambos os lados do corpo e múltiplas fraturas nas costelas. No tribunal, ele falou que passou por cima até que ela parecesse um espaguete.
Depois do que ele fez com a Diane, o Wade ligou para o pai dele, biológico, Stefan Testaseca. Mas explicar rapidinho porque ele não foi criado pelo pai, tá? Biológico. Os pais deram ele para adoção. Então, depois que o Wade ligou para o pai biológico, o pai, junto com a sua esposa, decidiram chamar a polícia. E dessa forma o Wade foi preso no dia seguinte. Ele disse aos detetives, o Wade, né, que estaria disposto a fazer tudo de novo. Esse é o homem que centenas de mulheres estão apaixonadas. Mas ele não foi o único. Ted Bundy, Ramírez Menendez. No Brasil tem o Maníaco do Parque, Maníaco de Goiânia, Guilherme de Pádua, que já faleceu. Por que as mulheres se atraem por esses criminosos? Esse comportamento ele tem um nome científico, eu já falei lá no início. Hibristofilia, que é uma parafilia que envolve interesse sexual e atração por aqueles que cometem crimes. Para quem não sabe o que é parafilia, se refere a todo e qualquer interesse sexual que se desvia da norma. Agora eu vou trazer 10 motivos que explicariam o porquê dessa atração. Esses fundamentos, 5 deles, estão no artigo Medo de Amar. O medo pode explicar a atração das mulheres por homens serial killers. Tá aqui o nome em inglês, eu vou deixar o link na descrição. Esse artigo científico foi publicado no dia 22 de dezembro de 2022 em uma revista científica inglesa. Os motivos que esse artigo especifica são, na maioria das vezes, em mulheres imaturas, inseguras, com histórico de abusos na infância. Entre os motivos estão, primeiro, medo do amor. Essas mulheres inseguras são incapazes de se relacionarem convencionalmente, por isso evitam o amor e buscam relacionamentos que não podem ser totalmente realizados. Além disso, dessa forma, vivem sem preocupações com traições. Pensam que jamais serão traídas porque eles estão atrás das grades. O ponto 2. Romantização e glamorização dos crimes hediondos, principalmente os em série. A mídia explora exaustivamente o assunto, tornando-o em destaque e atraentes para essas mulheres. Essa exposição massiva leva a 2 outros motivos: o desejo de fama e excitação. O motivo número 3, o desejo de fama. Esse desejo se agarra a essa pessoa que está nos holofotes, numa tentativa de ter atenção para si. Seriam seus 15 minutos de fama, sem falar naquelas que acredito que podem fechar um contrato para um livro, um filme, um documentário. Ponto 4, a excitação. De onde vem essa afirmação? De uma teoria que se chama a teoria de transferência de excitação. Essa teoria explica o amor romântico. Por quê? Esse amor romântico que todos nós sentimos, ele é oriundo do grau de excitabilidade pela pessoa alvo. E essa atração romântica só pode ser aumentada por uma excitação fisiológica aumentada. E essa excitação fisiológica só aumenta com a exposição ao amante alvo. Ou seja, aquilo que dizem, deixa de ver a pessoa que você esquece, é mais ou menos isso. Para você estar sempre ali se excitando cada vez mais e originando o amor romântico, você tem que estar sempre vendo a pessoa alvo. E o que acontece quando o caso é midiático? A grande exposição do criminoso. Então, quanto maior a exposição desse criminoso, maior será a excitabilidade provocada em quem assiste, levando ao estado de amor romântico. Ponto 5, medo recreativo. A pessoa sente um misto de emoções, o medo e a excitação. Se compara a um masoquismo, mas em um ambiente seguro, sem o contato com o algoz. Até aqui, esses 5 motivos foram baseados no artigo. A partir de agora, são baseados em falas de psicólogos forenses. O ponto 6, o desejo de controle. Essas mulheres, elas acreditam que podem mudar um homem tão sombrio e poderoso quanto um criminoso hediondo, e por isso elas vão ter a vida dele sob o controle delas. Ponto 7, atração pela dominância. Pesquisas com primatas sugerem que algumas mulheres naturalmente se inclinam para homens dominantes. Elas gostam dos tipos barulhentos e agressivos. Eu não encontrei, a explicação neurológica para isso, mas com base no meu conhecimento, que eu sou bióloga, geneticista, evolucionista,
Eu acredito que seja por conta do cérebro reptiliano, não tem nada a ver com teoria da conspiração, tá? É um cérebro que ele é mais rudimentar e ligado ao, talvez aí ao sistema límbico e com menos córtex pré-frontal, que tem aí a ver com a razão. Se eu estou certa, se tiver alguma ligação aí com o cérebro reptiliano, explicaria um comportamento mais animalesco, mais impulsivo. Os próximos pontos têm a ver com se sentir especial. O ponto 8, se sentir especial ao salvá-lo. Essas mulheres veem o lado vulnerável do assassino, aquele lado da criança dele, e desejam ajudá-los. Joyce Mitchell, por exemplo, ajudou 2 assassinos a escapar. Ela insistiu que eles não eram monstros, mas indivíduos incompreendidos. Ela sentiu uma conexão única, pensando que um deles a fazia se sentir especial. O ponto 9 é o complexo de salvadora, também se sentir especial, no caso, ao transformá-lo. Essas acreditam na transformação do criminoso. Realmente acreditam que seu amor pode transformar o assassino em uma pessoa carinhosa e apaixonada. O ponto 10. Sentimento de ser especial por tê-la escolhido entre todas as mulheres que o procuravam. Não há dúvida aí, por todos esses pontos que nós vimos, que realmente a maior parte dessas mulheres, elas têm em comum a insegurança, a imaturidade, traumas e abusos desde a infância ou adolescência, a razão aí distorcida, algumas realmente elas são incapazes cognitivamente, outras têm transtornos e podem estar inclusive em psicose. Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Terminamos por aqui, mas calma, porque vai ter vídeo no card final para você continuar assistindo. Agora, claro, se você gostou desse vídeo e quiser, siga o canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo.